16 between Botafogo and Palmeiras at Lincoln Financial Field. Before we get started, a reminder about simultaneous interpretation available on the FIFA Interpretation app. Interpretation today is available in English and Portuguese. And before we get started, also a reminder, if you do have a question, raise your hand. We'll give you a mic. Please make sure you introduce yourself with your name and the name of your media organization. Now I'd like to give a warm welcome to Palmeiras head coach, Abel Ferreira. Before we open up to media, Abel, can you give us your thoughts on tomorrow's important match against Botafogo for round of 16 and what this means for the club? Olha, o primeiro pensamento é de gratidão e de desafio também, porque foi para isto que nós trabalhamos, para poder estar presente neste Mundial de Clubes, para poder estar na fase de grupos como primeiro objetivo e passar, como segundo objetivo passar em primeiro. Os dois objetivos foram plenamente conseguidos e agora estamos no mata-mata. Disse o sorteio e a nossa classificação e a classificação do nosso adversário que iam se defrontar dois clubes brasileiros. Portanto, estamos entusiasmados para que amanhã chegue o jogo. Como te disse no primeiro dia que chegamos aqui, ansiosos porque o jogo comece, porque nós estamos prontos e preparados para competir e lutar pelo nosso sonho agora. E acima de tudo, esperar fazer um grande desafio e estar na próxima fase. Isso é o que nós queremos. Go right over there. Abel, aqui no seu lado esquerdo. Abel, antes de você... Fred do Globo Esporte. Antes de você vir para o Mundial, você disse que a chance do Palmeiras ser campeão era de 10%. Agora tem metade dos times, né? São 16. Queria saber qual que é, na sua interpretação, a chance do Palmeiras ser campeão do Mundial hoje. E nas suas primeiras temporadas no Brasil, você não conseguiu ser campeão brasileiro e você tornou aquilo uma obsessão sua e sempre deixou isso muito claro. O quanto ganhar o torneio mundial é uma obsessão tua também. Obrigado. Olha, não ganhamos o brasileiro, mas ganhamos uma Libertadores, não é? E eu acho que é bom que as pessoas entendam, sobretudo vocês que escrevem. Fico muito feliz quando vejo vocês a dizer realmente as equipas sul-americanas são muito competitivas. Realmente é muito difícil jogar contra elas. Realmente é muito imprevisível saber o que é que vai acontecer nos jogos. E realmente nós em 5 anos conseguimos ganhar 10 títulos, não é? Parece fácil, não é? Parece fácil. Agora, não mudo uma vírgula naquilo que disse. Todas as equipas quando começaram ou vieram para o Mundial, umas têm mais probabilidade de ganhar que outras. Não há só uma forma de ganhar, há muitas formas de ganhar, não há só uma. Cada desafio tem uma história diferente, agora não te minto, sim, é um sonho. Uma boa parte, uma grande maior parte dos meus sonhos se realizaram, e eu sou muito grato por isso, mas sei quanto me custaram e o preço que eu e os que estão comigo têm que pagar para que esses títulos e que esses troféus, e quando não sejam títulos ou troféus, mas a gente sabe que entregou o nosso sangue, o nosso suor e todo o nosso esforço, porque nem todos os dias nós estamos no nosso melhor, mas a nossa determinação, o nosso esforço, isso é reconhecido por todos. Isso para mim chega como treinador, saber que há jogos quando a inspiração não está, tem que estar a transpiração, e é por isso que os nossos torcedores muitas vezes nos chamam do time da virada, do time do amor, porque são várias vezes que nós conseguimos remontar os resultados. Sim, é um sonho. O nosso objetivo, como te disse, era estar nesta fase, e agora o mais importante é amanhã, de olhos bem abertos, bem acordados, desde o primeiro até o último segundo, defrontar e desafiar o nosso adversário para chegar ao final do jogo e podermos estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo aqui e agora. We're going to go right here in the front. Abel, Gabi Guimarães, TV Band. Na última semana repercutiu muito a declaração do Estevão sobre o seu momento de concentração, de focar aqui no Palmeiras, o que é quase natural, considerando que é um menino de 18 anos que vai realizar um sonho de jogar na Europa. Queria saber como você interpretou essa declaração, se você vê mais inocência ou se realmente há uma preocupação do ponto de vista de ele não estar 100% focado aqui e agora no Palmeiras. Obrigada. Olha, isto é um copo meio cheio. Você tem curso, tirou algum curso? Saiu de casa
largou os seus pais para ir estudar sozinha. Sabe o que é que isso custou, não sabe? Às vezes é um exercício de empatia, que, sobretudo vocês, são vocês que comentam, que tiram, e se todos nós fizéssemos um esforço, pouquinho, de se meter no lugar dele, com 18 anos, feito há meia dúzia de dias, que tem a idade da minha filha, né? E eu e a minha esposa, que estamos em casa, a minha filha ainda não saiu, que vai sair agora de casa, já nós estamos... Como é que vai ser agora? Éramos 4, depois agora vamos ficar 3, como é que vais para lá tu, vou para lá eu, como é que vai? Ela agora está sozinha. Porque o Palmeiras tem uma coisa, o Palmeiras cuida, protege e ajuda a crescer. O Palmeiras, ao contrário de muitos clubes, cuida dos seus jogadores. E é por isso que os moleques aqui conseguem se ingrar. Por isso é que nós fazemos tantas vendas aqui. Porque isso aconteceu com todos eles. Com o Hendrick, lembram-se o que aconteceu com o Hendrick? Vocês ajudaram muito o Hendrick. Quando ele não jogava, alguns de vocês até mandavam, tinham que ir outra vez, é para a equipa B. Só que o Palmeiras cuida. Dos mais novos e dos mais velhos. Cuida, protege e ajuda a crescer. E se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Se todos nós fizermos um esforço, é normal. Eu não retiro uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver com ele, eu vou desfrutar a vê-lo jogar. Ou já todos esqueceram daquilo que ele fez, um moleque com 18 anos? Se os europeus quiserem, podem vir buscar aqui a imprensa brasileira, que eu também a deixo ir. Se é comprar, também deixo ir. É só fazer um exercício de empatia e perceber que é normal o que ele está a sentir. Mas também não nos podemos esquecer o que tanto que ele já nos deu. Depois é para o lado que eu quero olhar. Posso criticar? Claro que podes. Podes olhar para o que tu quiseres. Isso depois é da vossa responsabilidade. Vocês a que opinam, não passa de uma opinião, que é o mesmo que eu estou aqui a dar. É uma opinião só. Uns podem concordar, outros podem não concordar. Mas fico triste quando nós não valorizamos aquilo que é nosso. E essa responsabilidade é vossa, não é minha. Here in the front. Tudo bem, Abel? Gustavo Zupac da ESPN. Ainda sobre o Estevão, queria pegar 2 pontos rapidinho. Primeiro, se você acha que esse cenário interfere no rendimento dele, tem interferido no rendimento dele. E segundo, taticamente falando, o que te leva a colocá-lo mais aberto pelo lado no corredor ou com mais espaço no meio para flutuar? Obrigado. Olha, depende da verticalidade que eu quero dar ao jogo. Se quiser que ele é um desequilibrador, seja por dentro ou por fora, é desequilibrador. Se eu meter pelo lado direito, eu já sei que ele me vai dar movimentos interiores para puxar para o pé esquerdo. Se eu meter no meio, ele vai me dar movimento vertical em direção à baliza. Se eu meter na esquerda, vai me dar largura e profundidade do lado esquerdo. Em relação ao rendimento, tu estás aqui desde o início do Mundial, e o que é que aconteceu com ele? Primeiro jogo. Foi quê? Foi quê? Não tenho mais nada a dizer-te. Foram vocês que escolheram, não fui eu. Falar do rendimento dele, estás-me a falar do rendimento. Estou-te a fazer uma pergunta. O que é que eu te posso dizer? Eu não sei o que é que vocês querem. Vocês querem? O que é que vocês querem? Digam lá, o que é que tu queres? Só te perguntei se você acha que esse cenário está interferindo ou não. Não, eu acho que é perfeitamente normal. Quem foi jogador, quem foi transferido, moleque que foi transferido, sabe, é impossível. Sabem qual é a diferença entre o ser humano e um animal? O que é que nos distingue dos outros? São os sentimentos e as emoções. São os sentimentos e as emoções que nos distinguem. É normal. É normal este tipo de jogos estarmos mais nervosos. É normal estarmos ansiosos. É normal. É normal que um moleque que tinha um sonho, que está a vê-lo a realizar-se, é normal. Só que às vezes a verdade a gente não a pode dizer. É verdade. Porque é normal o que ele está a sentir. Ele é tão puro e moleque, porque ele tem 18 anos, e ingênuo, que falou aquilo que sentia, porque é normal o que está a sentir. E uma boa parte de vocês o torcidou. Isto é que vocês fazem aqui aos jogadores. Façam um resumo de jogadores de top que jogaram no Brasil e no exterior, e eles a falar do que é que faz aqui a mídia com os jogadores e com os treinadores. Ouçam. Não é o que o Abel diz, nem com o Mané. De top, jogadores de treinadores de top. O William, que jogou no Corinthians, por exemplo.
Para não dizer, vejam, mas eu entendo, isso é que vende, né? Vende mais o sangue, a querida, está certo, isto é o que vende hoje e ganhamos todos dinheiro de uma forma, vocês ganham de outra e está tudo certo. Eu só acho que esse não é o caminho certo. Estamos a falar de um jogador que é brasileiro, que representa a seleção brasileira e que nós devíamos ajudar o treinador do Brasil, olhando para este museu, que espetáculo nós podemos ter um jogador desta qualidade ao nosso serviço. E fazemos o contrário. À primeira vez que o rapaz não desempenha ou que diz uma coisa que está a sentir, vem o outro lado da moeda que também faz parte e ele tem que estar preparado e tem que crescer, tem que saber lidar com os dois lados. Vai ser o Messi e agora é o Manel. Não é assim que funciona. Ele tem que saber lidar com isso e a forma que ele tem é amanhã, se jogar ou se entrar dentro de campo e não lhe vou pedir nem mais nem menos do que ele tem feito. É dar o melhor que ele pode e que sabe com os recursos que tem. Não lhe vou pedir mais nada. Go right here with, no, behind, one behind. It's in English. Do you need translation? I think I can understand if it was an easy question. Thank you. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer, the local newspaper here. You have two players who we know in the USA because they played in MLS, Facundo Torres and Mikael. What did you see from them when you brought them in, and when you look at MLS for players, do you see more players who maybe can play for Palmeiras? Also, Botafogo has many. What do you see from them? Olha, se nós repararmos nos últimos 10 anos, a MLS já vende jogadores para a Europa por muito dinheiro. Nos últimos 10, 15 anos, é uma liga que tem crescido muito e muitos jogadores da Europa têm vindo jogar para aqui. E uma das formas que vocês encontraram de promover ainda mais o futebol norte-americano foi trazer para aqui o Messi. E a prova disso foi o desempenho que eles tiveram, não só contra o Palmeiras, mas como também contra o Futebol Clube Porto. E agora vamos ver contra o Paris Saint-Germain. Vamos ver. Eu acho que não existem jogos difíceis, não existem jogos fáceis. As equipas têm bons treinadores. Por exemplo, o Miami é uma equipa extremamente experiente e uma equipa que consegue ficar muito com bola e tem um caos organizado. Eu acredito muito que o futebol varia neste binómio de ordem e caos. E eles têm jogadores extremamente experientes que conseguem encontrar os espaços e linhas de passe e que nos criaram muitas dificuldades. E por isso viemos buscar aqui o Mikael, por isso viemos buscar aqui o Facundo Torres, por isso muitos clubes aqui dos Estados Unidos estão a ir buscar jogadores ao Brasil também e que vêm para aqui e têm muito bom desempenho. Como te disse, eu acho que é uma liga que aos poucos começa a ser muito apetecível num país onde o basquetebol domina, onde o beisebol domina e onde o futebol americano domina. Nós não temos esses rivais na Europa para nos tirar esse protagonismo que aqui essas três modalidades, já nem falo no hóquei no gelo, que essas três modalidades tiram ao futebol, mas têm crescido muito nos últimos anos e é uma coisa que vocês têm. Vocês são extremamente organizados quando criam algo e a liga de futebol apesar de não descer ninguém, ela é extremamente organizada e tem ainda muita margem para continuar a crescer e vai crescer seguramente. Go right here. Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, me permite traçar um comparativo de algo que esteve em suas mãos recentemente, que era o Endrick, que surgiu, assim como o Estevão, muito jovem, com muito talento, vendido até precocemente, infelizmente pela nossa realidade, para um grande clube do mundo, ele é o Real Madrid, e o Estevão para o Chelsea. E talvez o que as pessoas tentem colocar de comparação, né, e até essa cobrança em relação ao Estevão, sejam muito baseados no que fez o Endrick, né, que saiu do Palmeiras, ajudou, né, com certo protagonismo também a um título brasileiro naquele jogo contra o Botafogo, inclusive a última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no 4-3, um título paulista, também com gols importantes, gols decisivos, e talvez o Estevão, para muitas pessoas, esteja precisando destes atos simbólicos, né,
como fez o Endrick também nesse tipo de comparativo. E que em algum momento o Endrick, né, focado nisso, acabou não tendo essa sinceridade do Estevão em falar que a cabeça estava dividida entre Palmeiras e Real Madrid e ele conseguiu esses objetivos. Você não entende dessa forma também? Que talvez para o Estevão essa sinceridade possa também estar atrelada a ele necessitar de alguns jogos mais pesados, mais especiais, para poder decidir em favor do Palmeiras, como fez o Endrick também? Olha, eu tenho que falar outra vez do mesmo. Primeiro dizer-te que quem mete primeiro a cabeça por ele sou eu. Não é por acaso. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Podíamos falar de Vítor Reis, podíamos falar de 7 ou 8, né? Que nós os vamos buscar aqui para B, que os metemos a treinar connosco e depois apostamos neles. Como está a acontecer agora com Alá, por exemplo, enfim, como Tales, Luigi. Agora, essa cobrança, eles têm que entender, e eles sabem disso, que é diferente jogar no sub-20 e jogar na equipa principal. Mas não há nenhum jogador no mundo que jogue sempre bem. Eu não vi o Messi no Paris Saint-Germain jogar sempre bem. E foi bem criticado. Bem criticado. Eu vejo o Cristiano Ronaldo. Eu vi o que é que os portugueses fizeram ao Cristiano Ronaldo há um ano atrás, ou nem isso. Já está velho, acabou o ciclo, já não presta. Mas isso a responsabilidade é vossa. Isso é que vocês querem para alimentar, isso é vosso. A qualidade está lá. Ou vocês são todos perfeitos naquilo que fazem todos os dias? Parece. A sensação que me dá é que vocês são todos perfeitos, só fazem as coisas bem, ninguém erra, ninguém tem momentos de falhas. Os únicos que são imperfeitos são os treinadores e os jogadores. Não, cometemos muitos erros também. E é à custa de sucessivos erros que depois aparecem as vitórias. É os sucessivos erros que nos faz, eu chamo-lhe as lições valiosas, que nos faz aprender com o que passou para melhorar. E ser jogador de futebol e ser treinador de futebol é isto mesmo. É saber que quando começa a jogar e faz aquelas maravilhas que eles fazem, vocês dizem que ele é um Messi. E depois, quando ele tem um desabafo inocente e puro de uma coisa que é normal para um jogador de 18 anos ou fosse para um jogador de 30. É normal. E ele, de forma ingênua, disse: estamos aqui, estou a chegar aqui ao fim do Palmeiras, como é que vai ser? Você tem filhos? Pronto, espero que tenha. Não é? Porque isto parece que é um pouco de nós que sai. E acredito que é isto que ele está a sentir. Se eu daqui a nada vou deixar o Palmeiras, como é que será que eu me vou sentir do outro lado? E é normal, quando ele esteja sozinho no quarto, que estes pensamentos venham à nossa cabeça. É normal. E não é de hoje. Só que ele ontem, ou quando falou, foi a primeira vez que falou sobre isso. Ele comigo, ele tem as dívidas mais que saldadas. E com os palmeirenses também. Queria eu que ele continuasse aqui, mas infelizmente já não podemos que ele continue aqui. Temos que aproveitar enquanto que ele lá está, enquanto aqui ele está, e aproveitá-lo o máximo que nós conseguirmos. O Endrick foi outro desafio, e como ele também, isto faz parte, ele agora, sabem, o futebol é mais do que por isto. Enquanto, eu falo por experiência própria, enquanto nós estamos na formação, nós jogamos pelo puro prazer. É puro prazer. A partir do momento que tu viras um profissional, começas a ter responsabilidades nas costas. A partir do momento que começas a ganhar o teu salário e te cobram, vai aumentando. A partir do momento que tu jogas numa equipa como o Palmeiras, a responsabilidade aumenta. A partir do momento que tu, com 17 anos, te chamam à seleção brasileira, a responsabilidade aumenta. E é isso que ele tem que estar preparado. E vai ter alturas que ele vai aguentar, e vai ter alturas que ele não vai aguentar. Como todos que estão aqui dentro da sala, como todos os melhores jogadores do mundo. O que ele tem que fazer é continuar a pedalar. Mesmo quando for mesmo a subir, é pedalar, que é o que ele tem que fazer. É continuar focado com aquilo que os pais lhe dizem, que tem uma família espetacular, naquilo que o treinador lhe diz e naquilo que os colegas lhe dizem. Mais nada. O resto, as notícias de hoje, no jornal de hoje, embrulha o peixe da manhã. Boa tarde, André Rizek, Sport TV. Por mais estudo que a sua comissão faça, certamente ela fez muito, a fase de grupos era um pouco jogar contra o desconhecido, né? Você enfrentou o Orly 3 vezes já em mundiais, mas
São times que não jogam as mesmas ligas, têm realidades muito diferentes. E uma coisa é estudar o time, dissecar o time, a outra é você enfrentar o time no seu dia a dia, como é o caso do Botafogo agora. Eu queria saber o que muda na preparação. O campeonato é o mesmo, e agora é um jogo eliminatório, né? Mas o que muda na preparação agora? Você conhece, por exemplo, como seus jogadores reagem contra eles? Sabe como eles reagem contra você? O conhecimento é mútuo. Quero saber o que você pode dividir da sua preparação, do que muda. Se dá um conforto maior jogar contra algo conhecido, se a tensão aumenta, o que você pode dividir para a gente no que muda na sua preparação ao enfrentar um adversário que está no dia a dia do Palmeiras? Obrigado. Olha, desculpa responder-te assim, para mim todos os adversários têm o mesmo respeito de todos os adversários, seja com o Botafogo ou com o Nacional que está ali ao lado de Palmeiras, a minha preparação não muda em função do adversário. Essa é uma mentalidade que eu não gosto e digo isto aos nossos jogadores. A minha atitude não pode mudar em função do adversário que eu vou defrontar. Isso é o que eu mais desafio os meus jogadores. Porque esse é o primeiro erro que a gente comete. Vamos jogar com uma equipa top, vou-me preparar. Agora vou jogar contra uma equipa de meio tabela. Não. Isso é o primeiro erro. E eu não admito isso. Nem a mim, nem aos meus jogadores. A preparação é a mesma. O conhecimento nosso é diferente. Nós conhecemos muito melhor a nossa realidade do que se calhar conhecemos um Al-Ahly, que é uma equipa que também está habituada a lutar para ser campeão. O Porto, que é uma equipa que também tem no ADN uma identidade e é como o Palmeiras. Não ganhas, troca. Não há cá margem para... que é da cultura. Portanto, a minha preparação não muda. O que muda, um pouquinho, é o conhecimento que nós temos uns dos outros. Verdade, o Botafogo, o Carioca, né? Nem quis saber. O próprio presidente disse, não, isso não é uma competição que me interessa. Atrapalha-me, aliás, o resto da época. Eu tenho outras coisas em que me focar. Tanto é que acho que nem treinador tinha durante não quis saber, né? Porque sabe perfeitamente que isso é uma competição que tira muita energia, que desgasta muito uma equipa, e ele não quis saber, né? Portanto, nós também sabemos disso. Agora amanhã será um jogo diferente, com duas equipas brasileiras, o que é ótimo, ver 4 equipas brasileiras a poder estar na fase mata-mata. Isso demonstra muito bem e vai ao encontro daquilo que muitos de vocês dizem. Aqui só Palmeiras e Flamengo. E vocês veem o que o Benfica teve que suar para ganhar ao Boca Juniors, né? O que teve que suar, parece fácil. Uma equipa que nem sequer foi apurada para a Libertadores. Isto demonstra bem, ao contrário de algumas opiniões, porque são só opiniões, o quão difícil é competir aqui na América do Sul. E depois, quando tu crias estas condições, vocês já viram alguns jogadores dizer que crias condições de dar tempo para trabalhar as equipas, gramados top. Este gramado é absurdo, né? Tu depois vês a intensidade. Vês os carros de Fórmula 1 a andar a 320, a 340. Não os vês a andar a 120 e depois trocas de canal porque não gostas, né? Portanto, por um lado, é ruim porque uma das equipas vai ter que ficar de fora. Por outro, é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. Eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. É isso que nós vamos procurar fazer. Dentro daquilo que eu te falei, há um conhecimento maior entre as equipas do que se calhar havia quando joguei contra o Porto ou contra o Al-Ahly. Right here in the front. Abel, boa tarde. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Falando um pouco sobre a preparação do time, né? Vocês acabaram perdendo o Murilo para a sequência da competição. O Aníbal não esteve presente no jogo contra o Inter Miami. Diretamente sobre o Aníbal, ele tem condições de participar desse jogo de amanhã. E do outro lado, o Botafogo perde o Gregory, uma figura importante, e certamente o Renato também vai te preparar alguma surpresa para esse compromisso. O que esperar que pode ser essa surpresa do time do Botafogo do outro lado? Como que vocês estão se preparando para o que pode acontecer em termos táticos do outro lado? E com relação ao Aníbal, se ele consegue jogar de início no seu time ou se ele vai ter que esperar um pouco? Ele já quer saber muito. Está pronto para nos ajudar o Aníbal? É isso que queres saber e é isso que eu te vou dizer. Olha, surpresas, eu acho que as equipas já se conhecem bem. O Renato mostrou muito bem aquilo que ele vem quando jogou contra equipas de nível superior. Eu acho que já tivemos muito essa discussão.
Não custa nada reconhecer quando uma equipa é melhor que tu e reforçar o meio campo. Foi isso que ele fez, jogou com 3 ali no meio campo, a fechar bem o meio campo. E quando ele não quer jogar com 3 mais de equilíbrio, joga com um 5, um 8 e um 10 e dá uma largura pelo lado esquerdo. Portanto, isto é o que ele tem feito. Mas depois é jogo jogado, vai ser a estratégia de jogo dele contra a nossa. Mas não são equipas que se conhecem, nós não vamos fazer nada agora que nunca tenhamos feito. Agora há dinâmicas dentro do próprio jogo que ele tem, que nós temos, e que nós vamos procurar bloquear aquilo que são as forças do nosso adversário e procurar também aproveitar aquilo que são os espaços que são mais difíceis de defender e tentar também aproveitar esses momentos para poder também ferir o nosso adversário. Mas chegar sem dúvida nenhuma um jogo extremamente competitivo e equilibrado, como foram, sei lá, nos últimos, desde 2022, 2023, que eles estão neste nível. Os jogos têm sido extremamente equilibrados. Já ganhamos, já perdemos, já empatamos, já tivemos em jogos mata-mata. A única coincidência, os meus jogadores estão aqui e eu ainda sou o mesmo treinador do Palmeiras. O Botafogo é que foi mudando de treinadores ao longo dos últimos anos. We'll go right here with the yellow shirt. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, muitas vezes antes das partidas, ou até mesmo depois, a gente conversa sobre o plano que você criou, que o Abel tinha um plano. Dessa vez, você não Mas tenho sabia. eu e todos os treinadores têm plano. Eu sou igual aos outros treinadores. Eu não inventei nada. É claro, e o que eu quero saber é o que você conseguiu preparar nesses poucos dias desde que você... É claro que você não vai poder abrir tudo, mas o quanto é suficiente esses poucos dias de preparação para enfrentar a equipe do Botafogo, que, claro, você já conhecia antes, mas agora tem alguns dias com os insights que você já tirou dos primeiros 3 jogos, aqui nesse contexto tão diferente, para preparar essa equipe. O que você tem para trazer para esse jogo tão específico contra essa equipe já conhecida? Obrigado. Olha, tenho uma coisa, tenho mais tempo para preparar que não tenho no futebol brasileiro, que não dá para treinar, não é? Muitas vezes jogamos de 2 em 2 dias e não dá para treinar, é recuperar e jogar, recuperar, ir para o campo fazer filme de jogo parado, sem pô-los a praticar, e aqui nós temos tempo para praticar. Agora especificamente nós vamos fazer, vais ter que esperar para amanhã. Agora, eu costumo dizer isto, o futebol anda sempre, neste binómio entre caos e ordem. Caos e ordem, caos e ordem. Nós vamos procurar ter ordem no jogo e provocar o caos. Procurar desequilibrar o nosso adversário através de dinâmicas. Essa vai ser a nossa intenção e esse vai ser o nosso foco. É isso que eu vou dizer aos meus jogadores. Desde o primeiro ao último segundo, vamos pôr em prática aquilo que treinamos. Claro, com as qualidades dos nossos jogadores, com as características dos nossos jogadores, com as decisões dos nossos jogadores. Porque eles é que sabem quando chutam, quando cruzam, quando circulam, quando tiram a bola para fora. Isto são decisões dos jogadores. Agora, tenho a certeza absoluta que cada um sabe aquilo que tem que fazer e amanhã, quando entrar em campo, desde o primeiro ao último segundo, vai fazer o que sempre fizeram em todos os jogos, que é dar o melhor deles, com todos os recursos que têm, em busca do último segundo, se for preciso, em busca do resultado para estarmos na próxima fase. Foi isso que fizemos em todos os jogos aqui, Ivan, mesmo contra o jogo do Miami, onde a primeira parte não foi muito bem conseguida, de todo, mas a segunda, alguns de vocês fecharam os olhos ou não quiseram ver o que é que se passou, né? Só quiseram valorizar 45 minutos, e está certo, e não quiseram valorizar os outros 45 minutos, onde podíamos ter acabado o jogo por ganhá-lo, mas, como eu digo, o copo é igual para todos, cada um olha ou para a parte de cima ou para a parte de baixo, o resto... Vamos continuar a fazer o nosso trabalho como sempre fizemos, fazendo aquilo que eu disse desde o primeiro dia. Agradecer esta oportunidade, agradecer este desafio, e agora quem é o Botafogo, é com o Botafogo que vamos jogar. One last one, right here. I'm Martin Tyler from Host Broadcaster. Congratulations on what you've achieved so far. What has pleased you the most about the way your team has performed to get you to this stage? Esta equipa tem um caráter e uma alma que não é de agora, é de sempre. Primeiro jogo muito nervosos, não conseguimos impor o nosso jogo.
numa segunda parte do primeiro jogo contra o Porto, onde eu acho que nós fomos largamente superiores e melhores e não conseguimos traduzir toda a nossa capacidade ofensiva em golos, mas não desistimos em um único segundo para lutar pela vitória. No segundo jogo contra o Al-Ahly, um primeiro tempo muito equilibrado, contra uma equipa que é a equipa com mais títulos da história do Egito. E aqui contra o Miami foi um jogo com duas histórias diferentes. Uma primeira parte onde eu já assumi que tudo o que os jogadores fizeram, a responsabilidade foi minha. E numa segunda parte onde mudámos completamente a história do jogo. Toda a gente pensava que ia haver só um fim, que era a vitória do Miami. Sorry. Infelizmente nós conseguimos aquilo que queríamos, que era alcançar o resultado que queríamos para ficar em primeiro no nosso grupo. E esta equipa, para além de saber jogar cada jogo para o ganhar, tem um caráter e uma alma de lutar sempre até ao fim pelo resultado. Isso não é de hoje, é desde que nós estamos juntos, e é isso que vocês podem contar amanhã, do primeiro até o último segundo. Competir e jogar para passar à próxima fase, é isso que nós queremos e que vamos fazer. Thank you, Abel. This concludes the official press conference for Palmeiras ahead of their round of 16 match.